Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar aí. Tá certo? A gente fez uma seleção aqui, né? O tema aí são problemas aritméticos, né? São problemas que você pode resolvê-los utilizando os seus conhecimentos de proporção, regra de proporção direta, proporção inversa, regra de 3, percentagem, tá certo? São coisas que você pode resolver utilizando operações com números, tá certo? Isso que a gente chama de problemas aritméticos. Claro que existem problemas que você pode resolver utilizando apenas números, mas também você pode utilizar um pouco de álgebra, mas a gente tenta sempre resolver as questões utilizando apenas números, para dar esse caráter do que a gente chama de problemas aritméticos. Vamos começar com esse primeiro, bem simples, para mostrar um negócio para vocês que lá na frente vai confrontar com ele. Veja o seguinte, eu digo aí o seguinte para vocês, ó, primeiro, certo dia, das 24 pessoas que trabalhavam no escritório, faltaram 6. Em outro escritório, onde trabalhavam 80 pessoas, se a frequência fosse na mesma razão, na mesma proporção, 60 pessoas teriam comparecido ao trabalho. A vantagem dessas questões de certo e de errado é porque, na verdade, ele lhe dá a resposta, né? Então, às vezes, você pode aproveitar-se dos números para fazer a conta para confirmar. Você não precisa, né, necessariamente, você já sabe o que está acontecendo ali. Então, vamos ver se isso aqui é verdade ou não. Ó, nesse primeiro espaço, quantas pessoas... Opa, desculpe aí. Quantas pessoas trabalhavam aí? Quantas pessoas trabalhavam? Trabalhavam 24 pessoas, né? Esse é o número de pessoas que trabalhavam. Faltaram 6. Se faltaram 6, quantas foram trabalhar, pessoal? Quantas? 18, né? Quantas pessoas foram trabalhar? 18. Aí ele diz o seguinte, em um outro escritório, onde trabalhavam 80, aqui é o total, ó, 80, mantida a mesma proporção, a mesma razão, tá certo? 60 pessoas teriam comparecido ao trabalho, ou seja, 60 teriam ido trabalhar, né? Se fosse essa mesma proporção em relação a lá em cima, você teria 60 pessoas trabalhando. Professor, por que você não colocou 60 aqui? Porque aqui foram o número de quem, pessoal? O número das pessoas que o que em que faltaram. Aqui foram os faltosos, onde nós tivemos as faltas. E aqui onde nós tivemos o que, pessoal? As presenças, né? Então essas presenças aqui foram 18, que faltaram 6 de 24. Agora aqui ele está dizendo que é 60. Será que é verdade isso ou não? Uma pergunta. Se 80 é o total, 60 estavam presentes, quantas faltaram aqui, hein, pessoal? 20. Será que existe mesmo uma proporção entre essa quantidade e essa aqui? É só você fazer um teste, tá certo? 24 sobre 80... será que isso é igual a 6 sobre 20? Será que isso é igual a 18 sobre 60? Será que existe essa proporção? Será que 24 aqui, 80 nesse grupo, será que quando 6 faltam aqui, 20 faltarão aqui? E aqui quando 18 estão presentes, 60 estarão presentes? Será que isso aí é verdade? Como é que eu comprovo se isso é verdade? De duas maneiras. Uma maneira, pessoal, seria você simplificar todas essas frações e ver se dá o mesmo valor. Por exemplo, isso aqui dá para a gente simplificar, turma, isso aqui dá para a gente simplificar por 8. 24 por 8 dá 3 e isso aqui dá 10. Fica 3 sobre 10. As outras também dão 3 sobre 10. Se você simplificar aqui por 2, ó, fica 3 sobre 10. E aqui por 6 também fica 3 sobre 10. Realmente elas são iguais. Mas tem um outro teste que você pode fazer. Quando você tiver uma igualdade de frações, nunca esqueça, o produto dos meios é igual ao produto de quem, pessoal? Dos extremos. Se você não quiser simplificar, faz assim. 6 vezes 60 dá quanto? Dá 360. 18 vezes 20, ó, 360 também. Se você fizer esse produto aqui em x, ó, se você multiplicar isso aqui por isso, tá certo? Dá quanto? Dá 360. Se você multiplicar isso aqui por isso,
também dá quanto? Também dá 360. Então, realmente, você tem a mesma proporção. Também pode fazer aqui, ó, isso vezes isso, ó, 480, isso vezes isso, 480. Então, aí você tem realmente uma mesma proporção. Então, por isso que essa primeira, se fosse lá, nós marcaríamos certo ou marcaríamos errado aqui, hein, pessoal? Marcaríamos certo. Agora, um detalhe. Mais na frente, tá certo? Eu vou ter também uma relação de proporcionalidade. Tem uma questão daqui a pouco que vai aparecer aí, que tem também uma proporcionalidade entre duas grandezas. Essa proporcionalidade aqui, preste atenção, ó, pessoal. Essa proporcionalidade aqui é o que a gente chama de proporcionalidade direta. O que é uma proporcionalidade direta? Por exemplo, daqui para cá, ó, tá certo? Daqui para cá diminuiu. Daqui para cá também diminui. Daqui para cá, por exemplo, ó, se tornou maior. Aqui também se tornou maior. Na mesma proporção. Ó. Se você olhar daqui para cá, pessoal, isso é como se você tivesse multiplicado por 3 aqui, ó, de 6 para 18. Aqui é como se você tivesse multiplicado por 3 também. Ó. 20 vezes 3, 60. Daqui para cá é como se você tivesse dividido por 4. Né? 24 é 1/4, dá 6. Aqui, quanto é 1/4 de 80? Dá 20. Ser diretamente proporcional ou ser proporcional é exatamente ter essas características. E como é que a gente observa isso matematicamente? As razões, elas são o que, hein? Constantes. Daqui a pouco vai ter uma outra questão, que as grandezas vão ser proporcionais, só que vão ser inversamente proporcionais. O que quer dizer ser inversamente proporcional? Quando uma aumenta, a outra o que, hein, pessoal? Diminui. Quando uma diminui, a outra o que, hein? Aumenta. Aí como é que nós vamos montar isso matematicamente? Não é mais fazendo as razões, as divisões. Na verdade, é fazendo os produtos. Mas daqui a pouco eu chamo a atenção, tá certo? Vamos fazer a 2. Pois não. Se a frequência fosse na mesma razão, você poderia considerar a porcentagem? Pode. Veja bem. Aqui, ó, 25% faltaram, né? Então, 25% aqui faltaram, dá quando dá 20, né? 25% de 80 é 20. Pode pensar desse jeito, tá certo? Não tem problema nenhum, tá correto da mesma forma, tá certo? Eu acho que eu não liguei aqui a régua, né? Ou liguei? Tá sem. Fiz besteira aqui. Tem. Ó, grana. Tá descarregando o computador. Acho que a régua deve estar desligada. Ou não tem onde ligar ela. Não é régua não, ela é. Não quero fechar não. Vamos aí. Vamos para 2? Vamos para 2. Não sei se ele está gravando, acho que está lá, né? 2. Vamos lá. 2. Ele diz o seguinte: uma torneira enche um tanque em 6 horas e outra torneira enche o mesmo tanque em 3 horas. As duas juntas enchem o referido tanque em 2 horas. Uma sozinha enche em quanto tempo, pessoal? Em 6. Outra enche em quanto tempo? Em 3. As duas juntas enchem em quanto? Em 2 horas. Certo ou errado? Detalhe. Essa questão pode ser bem abrangente. Você, no caso aqui, tem torneiras, mas o cara pode fazer o seguinte: olha, um pintor, ele pinta, por exemplo, um muro em 6 horas, sozinho. Outro pinta o mesmo muro sozinho em 3 horas. Os dois juntos, tá certo? Vão pintar em quanto tempo? Em 2 horas. O cara diz: tem um terreno que um cara limpa o terreno sozinho em 6 horas. Outro limpa o terreno sozinho em 3 horas. Os dois juntos limpam o terreno em quê, pessoal? Em 2 horas. Um conjunto de animais consome uma certa quantidade de ração em 6 horas. Tá certo? Outro conjunto de animais consome a mesma quantidade de ração em 3 horas. Os dois juntos consomem quem, pessoal? Em 2 horas. É o mesmo
problema, só que com diferentes o quê? Com diferentes construções, mas é o mesmíssimo problema. Como é que você pode fazer essa questão? Uma saída é o seguinte: você imagina o trabalho total que tem que ser feito, certo? E chama esse trabalho, por exemplo, de X, tá certo? Aqui no caso, o X, pessoal, o X é encher o tanque. Tá certo? Noutra situação é pintar um muro, noutra situação é limpar um terreno, noutra situação é comer uma certa quantidade de ração, e assim vai. Então X é o que precisa ser feito. Uma torneira faz isso o que, pessoal? Em 6 horas. Então qual é a rapidez com que ela faz essa sua tarefa? É X, tá certo? Em quantas horas, pessoal? Em 6 horas. Tranquilo? O que é X? É o que ela precisa fazer. Tá certo? Pintar um muro, tá certo? Limpar um terreno, encher um tanque. A outra, tá certo? Faz o mesmo X em quantas horas, pessoal? Faz o mesmo X em 3 horas. Tranquilo? Sem dificuldade. Tá entendendo? A rapidez com que uma faz X, o trabalho dela em 6 horas. A outra faz o mesmo trabalho em 3 horas. As duas juntas, né? Isso aqui mais isso, tá certo? Vai fazer o mesmo trabalho, tá certo? O mesmo trabalho em quantas horas? Vamos chamar essas horas de que aqui? De T. Na questão ele está dizendo que esse T é quanto? Esse T é 2. Será que se eu fizer essas contas dá ou não dá 2? Entendeu a construção? Isso aqui é que uma faz em quantas horas? Em 6. Isso é o que a outra faz em quantas horas? 3. As duas juntas, uma mais a outra, vai fazer o mesmo trabalho em quantas horas? Vamos tirar o mínimo? Quanto é o mínimo aqui, pessoal? 6. Mas se você tiver com preguiça de tirar o mínimo, pode multiplicar que dá certo também. 18, certo? Mas o mínimo aqui é 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes x dá x, mais 6 dividido por 3 dá 2, 2x é igual a x vezes t. Quanto é que dá isso aqui, ó, pessoal? Quanto é que, aqui em cima, quanto é que dá isso? Dá 3x sobre 6 é igual a quem? A x sobre t. Certo? Se você não quiser simplificar, que dá para cortar x com x, mas você faz produto dos meios, tá certo? Igual ao produto de quem? Dos extremos, ó. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Posso cortar quem com quem aqui, hein, pessoal? X com x. Se eu passar o 3 dividindo aqui, dá quanto, pessoal? Dá 6 sobre 3 dá quantas horas? Dá 2 horas. Certo ou errado, pessoal? Certo. Então, se uma faz em 6 horas e a outra faz em 3, as duas juntas fazem quantas horas, pessoal? Em 2 horas. Agora, precisa ser apenas encher um tanque ou não, hein? Não. Tá certo? Uma atividade que é feita em 6 horas, a mesma atividade feita em 3 horas, se você botar esses dois grupos para fazerem juntos, eles vão fazer em quê? Em 2 horas. Tranquilo? Sem dificuldade. Agora, uma pergunta para você. Um tanque, uma torneira enche em quantas horas? 6. A outra enche em quanto? 3. Se fosse assim, uma enche em 6 e a outra e um ralo seca em 3. Uma enche em 6 sozinha e um ralo seca em 3 horas. Tá certo? Em 3 horas. Aí não vai encher de jeito nenhum, o contrário, né? Uma enche em 3, a outra seca em 6, porque senão não vai ficar cheia nunca, né? O que é que acontece? Se você abrir a torneira e abrir o ralo, vai ficar cheio em quanto tempo? Vai ficar cheio? É o mesmo problema. Só que ao invés de botar um mais ali, você vai botar o quê? Em um menos, né? Uma trabalha positivamente, a outra trabalha o quê? Em negativamente. Tranquilo? Vamos fazer a terceira? Beleza. Certo? 1, 2. Então a 2 é C ou é E? Pra gente aí é C. Vamos lá? Terceira. Essa terceira, pessoal, é um negócio que se aparecer na prova, tá certo? Vocês têm que prestar atenção para vocês não errarem. Essa é uma dica importantíssima. Vamos ver aqui a terceira. Ele diz assim, ó, preste atenção aqui. Vamos lá? Tranquilo? Terceira.
um produto sofre um aumento de 25%. Sobre o valor aumentado, precisa-se aplicar um desconto de 15% para se voltar ao valor inicial. Certo ou errado? Ah, professor, está errado. Porque se você aumentar de 25%, você tem que dar um desconto de quanto para voltar ao valor inicial? De 25%. Não. De jeito nenhum. Tá certo? Preste atenção aqui agora, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você pegar um negócio que custa R$100, vou dar uma dica importante aqui, ó. Você tem um negócio que custa R$100. Vamos aumentar isso aqui de 25%. Tá certo? Vamos aumentar isso aqui de 25%. Vocês sabem como é aumentar de 25%? É multiplicar, preste atenção nisso, é multiplicar por quanto, hein? Por 1,25. Por quê? Aumentar de 25% é multiplicar de 1,25. Pelo seguinte, porque o que é 1,25? O que é, hein? É 1 mais o que? Diga aqui para mim. Mais 0,25. O 1 representa o que? Diga aí para mim. O 100%. E 0,25 representa quanto, hein? 25%. Então, aumentar em 25% é multiplicar por 1,25. Então, quem custava 100 passa a custar quanto? Diga aqui para mim, pessoal. Passa a custar, certo? 125. Tá certo? Só que tem um problema. Se você for tirar agora 25% disso, não é mais 25. Porque 25 é 25% de quanto, pessoal? De 100. Se você for tirar 25% disso, você vai tirar um valor maior. Então não volta ao valor o quê? Não volta ao valor inicial. Na verdade, pessoal, na verdade, se você quiser retornar aqui, ó, se você quiser retornar ao valor inicial, se você quiser retornar ao valor inicial, você teria que multiplicar isso aqui por 0,8. Você teria que multiplicar por 0,8. Se você multiplicar 125 por 0,8, dá 100. Como é que você achou esse 0,8, professor? Fácil. Eu peguei 100, tá certo? E dividi por 125. Qual é o número que eu vou ter que ter aqui, né, para multiplicar nesse cara chegar nesse? Se você simplificar isso aqui, por exemplo, por 5, fica 20. Se você simplificar isso aqui por 5, fica 25. Ainda dá para simplificar de novo. Tá certo? Dá para simplificar. Não, isso aqui por 5 dá 20. Isso aqui por 5 dá 25. Ainda dá para simplificar de novo. Isso aqui por 5 dá 4. Isso aqui por 5 dá quanto, pessoal? 5. Quanto é 4 quintos? Quanto é, hein? 0,8. Então eu teria que multiplicar por 0,8 aqui, ó, para chegar nisso. Só que eu pergunto a vocês: alguém sabe me dizer o que é 0,8? É 1 menos 0,2, que é a mesma coisa que 0,20. 1 representa o que? Diga aqui para mim, pessoal. 1 representa 100%. E 0,20 representa quanto, hein? 20%. Então, na verdade, eu tinha que dar um desconto de 20%, para poder voltar ao valor inicial. Então, quem aumenta de 25%, se quiser voltar ao valor inicial, tem que dar um desconto, mas não é um desconto de 25%. É um desconto de quanto? Diga aqui para mim, pessoal, de 20%. Como é que eu posso, então, resolver uma questão? Preste atenção, todo mundo comigo, tá certo? Pega aí uma calculadora para a gente fazer uma conta rápida. Então, isso aqui está certo ou está errado? Pessoal, isso aqui está errado, porque ele fala num desconto de 15. Vamos fazer uma conta bem rápida. Eu vou dar um aumento de, escute essa, eu vou dar um aumento de 40%. Quanto é o desconto que eu tenho que dar para eu voltar ao valor inicial? São os mesmos 40 ou não, pessoal? Não, porque se tu der os 40, tu vai dar um valor maior ainda. Vamos fazer comigo? Ó, aqui, ó. Se você tem um negócio que custa 100, tá certo? Aumentar de 40%. Você multiplica por quanto? Diga aqui para mim, pessoal. Por 1,4. Agora, se eu quiser voltar para os mesmos 100, eu tenho que multiplicar por quanto? Se eu quiser voltar para os mesmos 100, eu tenho que multiplicar por quanto? Divida aí para mim na calculadora. Quanto é 100
dividido por 140. Faça aí bem rapidinho para mim. 100 dividido por 140. 0 o quê? 70, vamos arredondar? 72 pode ser? O que é 0,72? Diga aí para mim, pessoal, o que é 0,72? É você pegar 1 e tirar quanto, hein? 0,28. O que é menos 0,28? É um desconto de quanto? De 28%, entendeu? Se eu aumentar de 40, para eu voltar para o valor inicial, eu tenho que dar um desconto de quanto? Tenho que dar um desconto de 28%. Se eu tivesse aumentado de 50%, ia passar de quanto para quanto aqui? Diga aqui para mim, pessoal. De 100 para 150. De quanto é que tem seu desconto? Não tem dificuldade. Pega o 100 e divide por quanto? Por 150. Dá 0,67. Sabe o que é 0,67? É 1 menos 0,33. O que é 0,33? 33%. Então, se você aumenta de 50%, tem que dar um desconto de quanto? De 33% para voltar. Entenderam o mecanismo? Tá certo? Aí você faz dessa maneira. Bacana? 1, 2, 3. Vamos para 4? Vamos lá para 4? Deixa o pessoal copiar aí. Não, como é? Foi. Porque a minha referência é o 1. É o 100%. Então, o que é que 0,8 é em relação a 1? É 1 menos 0,2. O que é que 80% é em relação a 100%? Entendeu? Assim. Vamos para 4. Fazer lá 4. Então, essa foi o que? Essa foi... né? Ó, a inflação, me ajuda. A inflação no mês de novembro foi novembro de 2016, foi 2%. E no mês de dezembro do mesmo ano, a inflação foi de 3%. A inflação acumulada no período é de 5%, certo ou errado? Claro que está certo, né? Claro que está certo. Pô, se é 2 no mês com 3 no outro, vai dar quanto, pessoal? 5. Está certo ou está errado, pessoal? Está errado. Porque esses percentuais eles vão sendo aplicados o quê, hein, pessoal? Um sobre o outro. Então, isso aqui está errado. Agora, qual seria o correto? Vamos ver aqui comigo. Qual seria o correto? Como é que você faria aqui? Ó, se você teve uma inflação de... Qual foi a inflação no primeiro mês? Foi quanto? Foi 2%. Quer dizer que todos os produtos foram multiplicados por 1,02. Todo mundo foi multiplicado por 1,02, em média, né? Por quê? O que é 1,02? O que é em 1 mais 0,02. O 1 representa o que, hein? 100%. E esse cara representa quanto, hein? O 2%. No outro mês, qual foi a inflação do outro mês? Foi quanto? 3. Não, no outro 3. Então, no outro mês, os produtos ficaram multiplicados por quanto? Por 1,03. Né? Ficaram multiplicados por 1,03. O que é 1,03? É 1 mais 0,03. Se você fizer esse produto, significa percentagem sobre percentagem, não dá 1,05. Se você multiplicar isso aqui, ó, 102 vezes 103, inclusive para multiplicar com números decimais, é só esquecer as casas decimais e contá-las no final. Tem 2 numa, 2 no outro, você conta 4 no final. Isso aqui dá 306, e isso aqui dá 102, né? Fica quanto isso aqui? 10506. 4 casas decimais. Então isso é igual a 1,0506. Dá 5% ou dá um pouquinho mais de 5%, pessoal? Um pouquinho mais. Por quê? Porque o que é isso aqui? Me diga aqui o que é isso, pessoal. Isso aqui é 1 mais quanto, hein? Mais 0,0506. Se terminasse aqui, seria quanto? Seria 5%. Né? Isso aqui é 5, multiplica por 100.
5,06%. Então a inflação acumulada nesses 2 meses é de 5,06%. Por isso que a afirmativa da 4 está certa ou está errada aí, hein, pessoal? Está errada. Questão boa ou questão boa para a prova é essa ou não, hein, pessoal? Excelente. Por quê? Porque ela é fácil e ela o quê? Diga aí para mim, pessoal. Discrimina, né? Quem não estudou isso vai tranquilamente dizer que está o que aí, pessoal? Que está certo. O regime financeiro, pessoal, o regime financeiro que se vive não é para você somar percentuais. Não é para somar percentuais. É para você sair acumulando um sobre o outro. Porque o regime financeiro que nós vivemos é o que a gente chama de regime de juros o quê, hein? Compostos, que é um incidindo sobre o outro, né? Esse negócio de somar seria um regime de juros simples, que não existe, na verdade, né? A gente trabalha com regime de juros compostos. Posso ir a 5? Então essa foi certo ou errado para a gente marcar aí, hein? Errado. A questão de número 5, uma questão grande para a prova, tá certo? Mas eu coloquei porque eu quero nela aprender uma coisa, para a gente fazer uma mais curta lá na frente, tá certo? Por isso que eu coloquei ela aí, mas ela é uma questão muito bacana. Vamos fazer essas 5 aqui, ó, né? Ele diz assim, acompanhe comigo. Questão muito técnica, tá certo? Ela é difícil, mas a gente aprende uma coisa importante nela. Vamos ver aqui. Um carro viaja em uma autoestrada utilizando o seu piloto automático, com velocidade constante. Em um dado momento, tá certo? Passa por um marco quilométrico com 2 algarismos. 2 algarismos. Uma hora após, passa por um segundo marco quilométrico com os mesmos 2 algarismos. Por exemplo, se ele tiver passado pelo quilômetro 27, depois de 1 hora, ele vai passar pelo quilômetro os mesmos 2 algarismos do primeiro, porém em ordem o que, pessoal? Inversa. Quer dizer, se ele passou pelo 27, depois agora ele vai passar por quanto, pessoal? Pelo 72, 1 hora depois. Passado mais 1 hora, ele passa por um terceiro marco quilométrico com os 3 algarismos agora, sendo os 2 do primeiro marco na mesma ordem, porém com o 0 entre eles. Então, se eu passei pelo 27, passei pelo 72, agora vou passar por quem, pessoal? 207. O 27 com o 0 no meio. Tá certo? Entre eles, a velocidade do carro é 45 km por hora. Certo ou errado? Parece uma adivinhação, né? Mas vamos fazer aqui. Vamos aí, rapidinho comigo aqui. É bacana ela. Ó, tá certo? Não pode, mas a gente vai aprender uma coisa com ela que vai resolver outra mais fácil, tá joia? Ó para cá, pessoal, veja bem. Aqui está a estrada, tá certo? Aí ele passa por um marco quilométrico que tem 2 algarismos. Eu vou chamar isso aqui de quem, pessoal? De XY. Pode ser, por exemplo, o marco 27, tá joia? Só que eu chamei de XY. Aí aqui está o pulo do gato. Quando você tem um número de 2 algarismos, você sabia que esse número pode ser escrito assim, ó? Esse número de 2 algarismos, ele pode ser escrito como sendo 10x mais y. Sabiam disso? Porque isso aqui é o algarismo de quem? Das dezenas. Isso aqui é o algarismo de quem? Das unidades. É por isso que tem esse nome, né? 27. É um 2 e um 7. Já viram que não é 2? É 20. Quer dizer, aquele 2, ele está multiplicado por quanto, pessoal? Por 10. Por isso que a professora lá, quando a gente é pequeno, disse, aqui é o algarismo de quem? Diga aí para mim, pessoal. Das dezenas. Porque aquele número está multiplicado por quanto? Por 10. Presta atenção. Que número é esse aqui, ó? Que número é esse aqui? 752. Já viram que aqui não é 7? É 700. Tá certo? Aqui, ou seja, é 7 vezes 100. Aqui não é 5, aqui é o que, pessoal? 50. E aqui realmente é 2. Por isso que é algarismo de quê? Diga aí para mim. Das unidades. O 5 é de quem?
Das dezenas, a professora podia ter dito, né? Quando a gente era pequena, é dezenas, não é o nome. É porque está multiplicado por quanto, pessoal? Por 10. E é centenas, não é porque é um nome, tá certo? É porque está multiplicado por quem? Por 100. Isso é que faz a diferença da matemática, né? Quando você aprende lá, a professora ela valoriza o nome. Ela faz você chamar aquilo de centena. Mas, pô, por que é centena? Porque está multiplicado por 100. Essa é a maior invenção da raça humana. Tá certo? É o chamado sistema posicional. Você consegue com 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, escrever todos os números. Todos os números são escritos com 10 símbolos. Por quê? Porque cada número ele tem um valor posicional. Depende da posição que ele está, ele tem um valor. Isso é a maior invenção da mente humana, tá certo? Isso foi que fez o homem evoluir muito. Imagina você fazer conta com algarismo romano. Daí, multiplica aí 2 algarismos romanos para tu ver o que é que acontece. Você não sai do canto. Agora, multiplicar com isso aí é a coisa mais fácil do mundo. Vamos lá comigo? Quando eu tenho assim, ó, 25 vezes 73, tá certo? 3 vezes 5 dá quanto? 15. Aí você bota o 1 aqui, ó. Né? Quando você bota o 1 aqui, não é 1 que você está botando. Quanto é que você está botando aqui? Diga aí para mim, pessoal. 10. Por isso que você bota nessa segunda posição. Porque ele não é 1, ele é 10. Tá certo? Isso você faz muito facilmente. Porque nós temos um sistema o quê, hein? Posicional. Aí daqui a 1 hora, presta atenção, ó. Daqui a 1 hora, ele passa pelo segundo marco. Quanto é o segundo marco aqui? Quanto é, pessoal? YX. Como é que escreve isso aqui, se quiser? Como é que escreve? 10Y mais o que, pessoal? Mais X. Que agora quem está nas dezenas é o Y. Passado mais 1 hora. Passado mais 1 hora. Qual é o marco que o cara passa lá? Qual é? Em X, 0, Y. Né? Passado mais 1 hora. Como é que você escreve isso aqui agora? Como é que você escreve isso aqui? X agora é centena. Como é, pessoal? 100x, 0 não precisa botar, mais Y, né? Porque Y é unidade. Então, cada número desse é escrito dessa maneira. Outra coisa. Daqui para cá foi 1 hora. Ó. Daqui para cá foi 1 hora. Daqui para cá foi 1 hora. Certo? Como a velocidade, ó, é constante, ó. Como a velocidade é constante, claro que essa distância é igual a essa. Porque isso aqui eu andei 1 hora, isso aqui eu andei 1 hora. Pergunto a vocês, se eu passar pelo marco 23 e depois se eu passar pelo marco 47, quantos quilômetros eu andei aí? Quantos quilômetros eu andei? É só subtrair, concorda comigo? 47 menos 23, eu andei quantos quilômetros aí, hein? 24. Quantos quilômetros eu andei aqui, ó? Quantos quilômetros eu andei daqui para cá? É só subtrair. Isso aqui diz que eu não sei quanto é esse número, né? Então, o número de quilômetros que eu andei aqui é isso menos isso, ó. Deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. É 10y mais x menos isso aqui, ó. 10x mais y. Isso aqui é essa distância. Ó. Isso aqui que eu andei aqui é esse número menos esse. Eu não sei quanto é ele ainda. Então é esse menos esse. Pergunta, quanto é essa distância? Vai ser igual a essa. Mas quanto é essa distância? Isso menos isso. Ó. É isso menos isso. Então aqui fica quanto, pessoal? 100x mais y menos quanto, Augusto? Menos 10y mais x. Ó. Isso aqui, essa diferença é essa distância coberta em 1 hora. E essa diferença é essa distância coberta em 1 hora. Vocês vão me ajudar. 10y menos y dá quanto? 9y. X menos 10x menos 9x. Aqui, ó. 100x menos x dá quanto? 99x. Y menos 10y menos 9y. Preste atenção. Dá para dividir tudo por 9. Preste atenção. Y menos x é igual a x por 9, né? 11x menos y. Certo? Vou passar y para lá, ó. Y aqui, ó. Com esse y.
Fica y mais y igual a 11x mais x. Né? Fica 2y igual a 12x. Dividindo por 2, y igual a quanto, hein? 6x. Ó, você descobre que y é igual a 6x. Né? Mas quem é y? Ó, preste atenção. Quem é y e quem é x? Preste atenção. Y e x são algarismos. São algarismos. Algarismo pode ser 0, 1, 2, 3, não é verdade? Se x for 0, o y é quanto? Ó? 0. Não pode. O cara não tinha saído do canto. Né? Quilômetro 0 não teria saído do canto. Se x for 1, o y é quanto? Se x for 1, 6. Se x for 2, o y é quanto? 12. Não pode mais não. Por que é que não pode? Porque y é um algarismo. Se x for 2, o y vira quanto aqui, hein? 12. 12 já são quantos algarismos, hein? 2. O y é um algarismo só. Então daqui para frente não pode. Então o x é 1 e o y é 6. Que quilômetro foi esse? Que quilômetro foi esse? 16. Que quilômetro foi esse? 61. Que quilômetro foi esse? 106. Pergunta: quanto é isso menos isso? Quanto é isso menos isso? 45. Preste atenção. Quanto é isso menos isso? 45. O carro está andando o quê? Diga aqui para mim, pessoal. 45 quilômetros a cada 1 hora. Tá certo ou está errado o que está escrito aí? Tá certo. Detalhe. Espera aí. Chance de aparecer na prova para a gente, baixíssima. Baixíssima chance. Mas por que você colocou, professor? Porque eu queria que vocês aprendessem isso para a gente resolver já já uma questão mais simples utilizando isso. Na hora que eu colocar, preste atenção, na hora que eu disser que eu tenho um número ABC, é a mesma coisa que eu tenho o quê? Diga aí para mim, pessoal. 100 vezes A mais 10 vezes quem, pessoal? B mais C. É a mesma coisa que ter isso. Tá certo? Era isso que eu queria que vocês aprendessem, que a gente vai usar daqui a pouco. Tá joia? O resto aí é complicado, né? Deu um joguinho. Mas eu queria que vocês aprendessem isso e a gente faz já já uma questão com isso. Então essas 5 seria certo ou seria errado? Seria certo. Mas é bom fazer isso uma questão como essa que a gente vê uma coisa interessante. Anotem para mim que aqui nós vamos precisar é outra. Aí a gente já aprendeu isso aqui. Hein? Dá pra você fazer usando 45, mas aí vai no chute. É. Você vai tentando. Você vai tentando e vai também descobrindo, né? Mas não é muito simples, não. Saiu já do meio. Certa vez eu acho que tem um programa, tem uns, né, uns episódios naquela revista, naqueles canais, e eu assisti lá as 101 maiores invenções do homem, né? E eu assisti o programa todinho porque eu queria ver se aparecia isso aí. Para mim essa é a maior invenção da mente humana. Nada supera isso. Mas lá não apareceu não. Lá apareceu bomba atômica, apareceu televisão, carro, né? Só que nada disso aconteceria se a gente não tivesse a capacidade de realizar contas com facilidade e com habilidade, né? Imagina fazer conta com algarismo romano. Multiplica aí 12 por 72 em algarismo romano. Você não multiplica. Nem somar você soma. Quanto mais você multiplicar, né? A representação posicional foi, sem dúvida, muito importante na história da humanidade. Tanto para desenvolver o comércio,
né, como para desenvolver as ciências. Vamos à sexta? Vamos lá. Vamos à sexta questão. Né? Você imagina, você escreve o número que você quiser, utilizando 10 símbolos, né? É um negócio impressionante. Vamos lá. Para arrecadar fundos para uma viagem de sua escola, 2 alunos conseguiram R$ 504 e R$ 750, respectivamente, vendendo bilhetes de uma rifa. Considerando que a quantidade de bilhetes vendidos foi a menor possível, o valor de cada bilhete foi R$ 7. Pessoal, preste atenção. Eles venderam o mesmo bilhete. Só que um juntou quanto, pessoal? Um juntou 504 e o outro juntou quanto? 750. Qual deve ter sido a diferença? O preço do bilhete foi o mesmo. É porque eles devem ter vendido as quantidades o que em diferentes. Um deve ter vendido uma quantidade menor e o outro deve ter vendido uma quantidade o que em maior. Mas o preço é o mesmo. Ou seja, o preço tem que ser um divisor desse número e tem que ser um divisor desse número, né? Porque você não vende bilhetes em quantidades inteiras, então 7 não é. Porque pode ver que 7, eu acho que 7 eu não sei se divide isso aqui, divide. Mas 7 não divide quanto, pessoal? Não divide 750. Se você pegar aí 504 e dividir por 7, eu acho que dá 72. Então o cara vendeu 72 bilhetes. Mas se você pegar isso aqui e dividir por 7, não dá. Dá 107, alguma coisa. Não tem esses bilhetes o quê? Quebrados. Então eu já sei que está errado. Mas qual seria o preço do bilhete? Como você quer vender o menor número possível de bilhetes, o preço do bilhete tem que ser o maior possível. Tem que ser o mais alto possível. Agora, o mais alto que seja o quê? Diga aí para mim. Divisor dos dois. O maior divisor comum. O maior divisor comum é o quê, pessoal? É o MDC. MDC. Máximo divisor comum. Como é que se calcula o máximo divisor comum? Você faz o seguinte. Você pode fatorar os números, ó. 504 e 750. Você pode fatorá-los em conjunto, certo? Por exemplo, aqui dá por 2, fica quanto aqui, ó? 252. Aqui me parece dar 375. Aqui dá de novo por 2, dá 126. Mas aqui não dá por 2, tá certo? Esse número aqui, ó, dividiu os dois, mas esse não dividiu. No máximo divisor comum, só entra o cara que divide o que, hein, pessoal? Os dois. Então esse cara vai entrar para o máximo divisor comum, esse não vai. Aqui de novo por 2, dá quanto aqui? 63, aqui não dá por 2. Agora, eu acho que dá por 3. Fica quanto aqui, hein? 21. E esse aqui por 3 fica 125. Esse cara, ele entra. Tá certo? Porque ele divide um e divide o outro. Agora, dá para dividir por 3, tá certo? Fica 7. Aqui não dá para dividir. Aqui dá por 5 agora, fica 7, 25. De novo, por quanto, pessoal? Por 5, dá 7 e dá 5. Aqui dá por 5. E esse último dá por quanto aqui, hein? Por 7. Mas só quem divide, tá certo? Só quem divide os dois ao mesmo tempo é quanto, pessoal? É isso aqui. Então, quanto é o MDC aqui? Quanto é, hein, pessoal? 6. É o máximo divisor comum. Se você multiplicar, dá o mínimo múltiplo comum. O maior número que é divisível pelos dois. O maior número que divide é 6. Divida aí para mim, bem rápido. 504 dividido por 6 dá quanto? 504 dividido por 6. Faça aí essa conta para mim. Fizeram? Dá 8, né? 84, 24 a 2. Ó, o primeiro vendeu 84 bilhetes. E o segundo vendeu 15, dá 2, 125 bilhetes. Um vendeu 84, o outro vendeu 125. Mas ele não quer saber disso não, quer saber o preço. Quanto foi o preço de cada bilhete? Quanto foi? 6. Tá certo ou tá errado isso aí, pessoal, que ele disse? Tá errado, né? Ele está dizendo que o preço do bilhete foi 7. Né? Vamos à próxima.
Se você multiplicasse todos esses números, você teria o máximo divisor comum. É? Eu boto uma questão dessa, mas fico preocupado, né? Uma fita de vídeo. Um dia eu vou botar isso na sala da minha... Professor, pelo amor de Deus, o que é uma fita de vídeo? Mas... Alguém aqui nunca viu uma fita de vídeo ou não, pessoal? Ou vocês ainda conseguiram viver para ver uma fita de vídeo, né? Como é? Meu filho tem 25 anos. Eu me lembro quando ele era pequeno, a gente foi no Salesiano e lá tinha uma máquina de escrever antiga, um IBM, aquelas IBM antigas. Ele entrou, olhou, aí saiu, eu senti que ele queria perguntar uma coisa. Ele disse: o que foi, Daniel? Ele disse: cadê o monitor? Ele disse: cadê o monitor? Como é que funcionava? Ó, vamos lá. 7, né? Olha aí. Mas nada, o cara botava um papel ali e teclava, né? Ó, uma fita de vídeo pode gravar em 3 velocidades: SP, LP e EP. Mas não me lembro mais nem o que é isso, né? Durante 2 horas, 4 horas e 6 horas. É porque assim, você conseguia, dependendo da velocidade, né, que você usava, você conseguia comprimir, colocar, né, um intervalo de tempo maior ou um intervalo de tempo menor, né? Claro que você perdia em qualidade, né? Respectivamente. Se uma fita gravou 1 hora na velocidade SP e durante mais 1 hora na velocidade LP, ele poderá gravar 90 minutos mais na velocidade EP. Ou seja, nessa aqui dá para gravar quantas horas, pessoal? Nessa aqui dá para gravar quantas horas? 2. Aí ele usa 1 hora só. Então fica um pedaço da fita, não é verdade? Isso aqui dá para gravar quantas horas? 4. Mas ainda fica um pedaço da fita que ele só vai usar o quê? Só vai usar 1 hora. Aí para usar a última lá, dá para gravar quanto? Claro que você podia fazer isso percentualmente, né? Você podia fazer percentualmente. Veja bem rapidinho aqui se você quiser. O que é que 1 hora é de 2? O que é que 1 hora é de 2, pessoal? 50%. Então, nessa velocidade aqui, dá para você gravar quantas horas? 2. Mas você usou quantas horas aqui, hein? 1. Então, você já ocupou quanto da fita? Diga aí para mim, pessoal. 50%. Então, você pode fazer o seguinte. Qual é aqui? É a 7. Nessa primeira velocidade, que velocidade é essa? SP. Tá certo? Na SP, você usou 1 hora de 2 que você tinha. Então você já usou 0,5. 0,5 é a mesma coisa que o que, pessoal? O que? 50%. Então 50% da fita está morta. Já. Aí você usa mais 1 hora em algo que cabe quantas horas? Diga aqui para mim, pessoal. 4. Quanto é que você usa mais da fita? LP, né? Você usa mais 1/4 da fita. Tá certo? 1/4 da fita. Quanto é 1/4, pessoal? É 0,25. Você usa mais quanto aqui, hein? 25% da fita. Então, você já usou quanto aqui, ó? Você já usou 75% da fita. Tá? Isso aqui já foi usado. Sobraram quantos? Restaram quantos aqui, hein? 25%. Restaram 25%. 25% de quê? Da velocidade que poderia você utilizar para gravar quantas horas? 6 horas. Quanto é 25% de 6 horas, né? 25% é 1/4, né? Ou 0,25, 1/4. 1/4 de 6 horas dá quanto, pessoal? Dá 1 hora e meia.
Você ainda tem 1h30 de gravação. Ou seja, você ainda tem quantos minutos aqui, hein? 90 minutos. Você ainda tem 90 minutos. Tá certo ou tá errado isso aí, hein? Tá certo. Você ainda tem 25%. Entendeu, amor? Tranquilo? Ó, veja aqui, pessoal. 8, né? 8, pode ser? Uma empresa resolveu, deixa eu ler aqui no meu. Uma empresa resolveu, tá certo? É uma que eu comentei lá na primeira questão. Ó, uma empresa resolveu distribuir uma parte dos seus lucros a seus empregados, de modo inversamente proporcional ao salário de cada um. Inversamente proporcional. Se João ganha 4 salários mínimos por mês e Pedro 2 salários mínimos por mês, a gratificação recebida por João será igual à 4ª parte da de Pedro. Veja, turma, se fosse em partes diretamente proporcionais, seria assim, ó. O que João ganha está para 4, assim como é o nome do outro, pessoal? O nome do outro é Pedro. Assim como o que Pedro ganha está para quanto, pessoal? Para 2. Seria assim se fossem partes o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Diretamente proporcionais. Lembra da primeira questão? Quando você tem uma razão direta, tá certo? Diretamente proporcional, seria exatamente dessa maneira. Mas no caso aí é o que? Diga aí para mim, pessoal. É inversamente proporcional. A inversamente proporcional não é a razão que é constante. É o produto que é constante. Porque quando um aumenta, o outro o que, hein? Diminui. Por exemplo, um era 12, tá certo? Um era 12 e o outro, por exemplo, era 4. Aí esse aqui dobrou, foi para 24. O que é que acontece com o outro? O outro não dobra. Diminui de 2 vezes, se reduz a metade, tá certo? O que um aumenta, o outro o que? Diga aqui para mim, diminui, tá certo? Esse aqui, ó, dobrou, esse aqui se reduz a metade. Sabe o que é que acontece? Aqui é inversamente proporcional. No inversamente proporcional, o que é constante é o que? Diga aqui para mim, é o produto. A multiplicação é que é constante. Então aqui, ó, o que João recebe, tá certo? Vezes 4 é igual ao que Pedro recebe vezes quem, pessoal? Vezes 2. Aqui é em partes o que? Diga aí para mim. Inversamente proporcionais. Parte inversamente proporcional. Então o produto, tá certo? É que é constante. Aqui, se você simplificar por 2, fica daqui, ó. Se você simplificar por 2, Pedro vai receber o dobro de quem, pessoal? De João. Pedro vai receber o dobro de João se você dividir por 2. Por que aqui Pedro vai receber o dobro? Porque ele ganha o quê? Diga aí para mim, pessoal. A metade. Ele ganha menos, então ele recebe uma gratificação que maior. Tranquilo? Ele ganha menos, recebe uma gratificação maior. O que está escrito aí, está certo ou está errado? A gratificação recebida por João será igual à 4ª parte da de Pedro. Não será a metade da de Pedro. Não será a 4ª parte. Então, por isso que esse 8 aí é letra quem, pessoal? Letra E. Tá certo? Isso aqui nem cogitar, não é verdade? Porque não é uma divisão em partes o quê? Diga aí para mim, pessoal. Diretamente proporcionais. Em partes diretamente proporcionais. Vamos para 9? Deixa o pessoal copiar aqui. Eu vou adiantando aqui.
Vamos lá. 9. Posso? Pronto. Essa é uma questão que eu quero dar uma dica a vocês nela, como a gente vem dando aí outras, para que você possa resolvê-las, né? Questões idênticas a essa, né? Essa aqui é a número 9, né? Ó, qual é a essência aqui da aula? Qual é a essência aqui da aula? A gente quase não usa álgebra. A gente usa apenas números para resolver problemas. Numa situação é noutra que a gente usa uma álgebrazinha, umas letrinhas, mas o grosso é a gente pensar numericamente. Por isso que chama de problemas aritméticos. 9. Rita saiu de casa para fazer compras com uma certa quantia. Na primeira loja, gastou 2/3 do que possuía. Nessas questões, é muito importante, tá certo? Não só saber o que ela gastou, mas saber o que sobrou. Se você gastou 2/3, o que foi que sobrou? Diga aí para mim, pessoal. 1/3. Se você gastou 2/7, o que foi que sobrou, hein, pessoal? 5/7. Juntando em cima, tem que dar o de baixo. Então, se eu tenho 2/7, o que é que está faltando, hein, pessoal? 5/7. Se eu gastei 3/11, 3/11, está faltando quanto? Diga aí para mim, pessoal. 8/11. Então, vamos lá. Rita saiu de casa para fazer compras com uma certa quantia. Na primeira loja, gastou 2/3 do que possuía. Então, ela gastou 2/3. Na segunda, ela gastou R$30. Na terceira, gastou 10. E 2/5 do que restou. Sabendo que ao final das compras ficou ainda com R$60, ao sair de casa, tinha a importância de R$420. Nessa questão, que é uma questão, a prova de certo e errado, tem umas coisas ruins, mas tem umas coisas boas. Qual é a coisa boa aí? Porque você já tem uma hipótese para o que ela tinha. 420. Você pode fazer a questão pensando em cima de quem, pessoal? De 420. Vamos lá? Ela tinha quanto aqui? Vamos ver se dá certo. Ela tinha 400 e quanto, pessoal? E 20. Gastou quanto? Certo? 2/3. Gastou 2/3. Faça essa continha aqui para mim. Quanto é 2/3 de 420? Isso aqui, ó, pessoal, dá 140. 140 vezes 2 dá quanto? Dá 280. Então, ela gastou 280. Sobraram quantos? Vamos ver aqui. Sobraram, ou sobrou, né? Sobrou 1/3. Quanto é 1/3 disso? 140. Sobrou 140. Tranquilo? Sem bronca. Desses 140, ela foi e gastou quanto? Gastou 30 e gastou o quê, pessoal? Gastou 10. Então, daqui, ó, tá certo? Ela gastou, tá certo? Ela gastou quanto? 30. E depois gastou mais quanto? Mais 10. Quer dizer, gastou quanto aqui? 40. Quanto é que está sobrando aqui por enquanto? R$100. Está sobrando R$100. Aí dos R$100 que sobraram, ela ainda gastou o que, pessoal? 2/5. Dos R$100 que sobraram, ela gastou ainda o que? 2/5. Quanto é 2/5 aqui? Quanto é, hein? Multiplica por 2. 200, divide por 5, 40. Ela gastou 40. Se ela gastou 40, ainda sobrou quanto aqui para ela, pessoal? Sobrou 60. Ainda sobrou 60. Tá certo ou tá errado o que ele disse, pessoal? Tá certo, né? Ainda sobraram 60 reais. Tranquilo, doutora? Vai lá. Porque eu gastei quanto? 2/3. Tá certo? Mas se você quiser, esquece isso também. Você pode esquecer. Quanto foi que eu gastei? Eu não gastei 2/3? 2/3 é quanto? 280. Então, dos 420 eu gastei quanto?
280. Ou seja, me sobrou quanto? 140. O que sobrou, você também pode pensar nessa diferença, né? Ó, sobrou 140. Só que isso que sobrou é 1/3. Por quê? Porque quem gasta 2/3, sobra 1/3. Tranquilo? Aí dos 140 ela gastou mais 30, mais 10, 40, sobrou 100. Dos 100 ela gastou 2/5, 40. Aqui eu nem fiz. Sobra 3/5, mas eu já fiz a diferença, 60. Então essa 9, tá certo ou tá errado, pessoal? Certo, né? É. Dez. Tô na hora, tô tranquilo aqui. Tá pipoca? Tem pipoca hoje? Tava fazendo? Naquela então já esfriou, né? Ó. Então isso aqui foi certo ou errado? Eu nem me lembro aí. Foi certo, né? Isso aqui foi certo. Rapaz, olha aí, ó. Queimou a língua aí, né? A gente para um minutinho? Para, né? Ou não? Vamos para frente. Não, eu vou continuar. Rapaz, vocês não querem que eu coma pipoca, não, né? Mas tudo bem, tudo bem. Ó. Vamos aí. Tá certo? 10. Um produto é vendido com um lucro bruto de 20%. Certo? Sobre o preço total da nota, 10% corresponde às despesas. O lucro líquido do comerciante é quanto? Vamos fazer o seguinte. Vamos inventar. A vantagem também é que você pode inventar, você pode colocar um número aí e dar um teste para ver se funciona ou não. Certo? Por exemplo, vamos fazer o seguinte. Vamos inventar um custo aqui para o meu produto. Tá certo? E em cima desse custo eu vou botar 20% de lucro, tá certo? Qual é o custo que eu vou botar aí? O que você quiser. Você sabe que tem espírito de porco, né? Professor, bota aí pi sobre raiz de 3. Pode? Pode, né? Mas não vai ajudar muito. Qual era o número bom para a gente botar aí? Qual é, hein, pessoal? R$100. Então vamos botar o custo de R$100. Tá certo? De R$100. Aí existe um lucro que ele chamou de lucro bruto. Existe um lucro bruto de quanto aqui, pessoal? De 20%. Então a gente bota quantos reais aqui, hein? 20. Qual é o preço de venda, pessoal? O preço de venda é quanto? É 120. Tá certo? Você custa 100, né? O custo. Você bota 20%, 120. Você vai vender por 120. Só que ele diz o seguinte. Sobre o preço total da nota, qual é o preço total? O preço de venda mesmo, qual é, hein, pessoal? É 120. Sobre esse preço total da venda, 10% corresponde a despesas que ele tem ainda. Então, desses 120, ainda existe 10% de despesas. Quanto é 10% de 120, pessoal? Quanto é, hein? É quanto, pessoal? É 12. Então, na verdade, quando ele vende por 120, ainda tem 12 de despesa. Qual era o lucro bruto que ele estava imaginando que ia ter, pessoal? Qual era, hein? Era 20. Mas como ainda surgiu 12% de despesa, na verdade ele só vai lucrar quanto? Diga aí para mim, pessoal. R$8. Dos 20 que ele pensava que ia lucrar, o lucro líquido dele só vai ser de quanto, pessoal? Só vai ser de 8. Realmente, 8 de 100 dá quanto, pessoal? Dá 8%. Então o que está escrito aí? Tá certo ou tá errado, hein, pessoal? Tá certo.
Mas como é que você de 20 tira 10 e sobra 8? Né? Como é que de 20 você tira 10 e sobra 8? Porque 20 é sobre o que, pessoal? 20 é sobre o custo. Aí quando formou a venda, os 10% é em cima da venda. 10% de 120, então é 12. Então os 20 que ele pensava que ia ganhar, tem 12 ainda de despesa. Então ele só vai ganhar quanto? Só vai ganhar 8. Então essa questão aqui, tá certo ou tá errado essa, pessoal? Tá certa. Vamos a 11? Vamos a 11. Bacaninha essa, né? Só pra gente ver esse jogo aí que pode aparecer. Vamos ver essa 11. Ó, vocês viram PA? Viram PA? É progressão aritmética, chegaram a ver? Ainda não? Ah, mas tudo bem. Vamos lá. Onze. Ó, o 20º termo da sequência, 1, 3, 6, 10, 15, é 400. Certo ou errado? Presta atenção aqui. Qual é o primeiro termo, pessoal? Qual é o primeiro termo? 1. Qual é o segundo? 3. Depois qual é? 6. Depois qual é? 10. Depois é quem? 15. Presta atenção. Isso não é uma PA. Isso não é uma PA. Na PA, pessoal, tá certo? De um termo para outro, você tem sempre a mesma diferença. De um termo para outro, você tem sempre a mesma diferença. Quanto é a diferença daqui para cá? Quanto é, hein? 2. Quanto é a diferença daqui para cá, hein? 3. Daqui para cá é quanto? 4. Daqui para cá é quanto? 5. Ó, essa diferença é 2. Essa diferença é 3. Essa diferença é 4. Essa diferença é 5. A próxima vai ser quanto? Diga aí para mim. 6. Qual é o próximo número? 21. Que você bota 6, não é verdade? Você bota 6 aqui, ó. Aqui você botou 2. Aqui você botou 3. Aqui você botou 4. Aqui você botou 5. O 6 seria aqui, é para 21. E assim vai. Eu quero fazer isso aqui chegar ao 20º termo. Quero fazer isso chegar ao 20º termo. O que é que acontece? Você, veja bem, você pode sair no braço. Bota 6. Qual é o próximo? Depois de 6, você vai botar quanto? 7. Depois vai botar quanto? 8, 9. Até chegar aonde? No 20º. Você pode sair no braço aí. Mas vai dar muito trabalho, né? Mas eu vou fazer. Só o comecinho. Quanto seria o próximo aqui? Diga aqui quanto seria o próximo. 21. Porque você ia botar quanto aqui, pessoal? 6. Tá certo? O próximo aqui. 28. Você iria botar quanto, hein, pessoal? 7. Né? Só que veja bem. Isso aqui, ó. Isso aqui. Né? É o primeiro. Né? É o primeiro. Tá certo? Isso aqui é o segundo. Esse aqui é o terceiro. O que você quer, né? Esse aqui é o quarto. Esse aqui é o que, pessoal? O quinto. Aqui é o sexto. Tu quer chegar a quem, hein? Ao 20º. E saber se ele é quanto? 400. Eu quero chegar aqui no 20º e quero saber quanto é o que eu vou ter aqui, ó. Qual o número que eu tenho aqui. Posso ir no braço aqui, viu? Tem o que fazer. Posso ir no braço. Mas posso fazer de outro jeito, ó. Certo? Outro jeito. Vê se vocês me dizem. Para chegar até o segundo. Aqui, ó. Aqui a gente somou 2, ó. Para chegar até o terceiro, a gente somou quanto aqui? 3. Para chegar no quarto, 4. Para chegar no quinto, 5. Para chegar no sexto, 6. Para chegar no 20º, a gente teria que somar quanto aqui, hein, pessoal? 20. Teria que somar 20. Pode prestar atenção que esse cara aqui, ó, 15, olha aqui, 15. Ele é exatamente isso, mas essa soma todinha aqui, ó. Por quê? Porque quando você soma 2, chega nesse. Quando soma 3, chega nesse. 4, chega nesse. 5, chega nesse. Então como é que você chega aqui? Você parte do 1
e soma esses números tudinho, ó. Até aqui, ó. Dá 15. Para chegar nesse 21, como é que você faz? Você parte do 1 e soma isso tudinho aqui, ó. Pode somar aqui, ó. 3, 6, 10, 15, 21. Para chegar no 28, como é que você faz? Para chegar no 28, diga aqui para mim. 1 mais isso aqui tudinho, ó. É só somar do 1 até quem? Até o 7. Aí a pergunta, para chegar no 20º, o que é que a gente tem que fazer, pessoal, para chegar no 20º? Tem que sair do 1 e somar até quem, pessoal? Até 20, ó. Se você somar até 20, você chega exatamente nesse cara aqui, ó, né? Se você quiser chegar nesse aqui, ó, é só partir de 1 e somar até aqui, ó, dá 6, ó. Se você quiser chegar no 10, é só partir de 1, ó, e somar até aqui. Se você chegar no 15, é só partir de 1 e somar até isso aqui. Aí vocês não viram, né? Vocês não viram isso ainda? Mas isso aqui é uma PA, ó. Isso aqui é uma PA. Uma PA que vai de 1 até quanto? Uma PA que vai de 1 até quanto, pessoal? Até 20. Vocês vão aprender lá que a soma dos N primeiros termos de uma PA, talvez alguém aqui na sala já saiba, é a 1 mais a N vezes N sobre 2. Então a soma daquela PA vai ser, o primeiro é 1 e o último é 20, ó, né? O primeiro é 1 e o último é 20. Vezes 20 dividido por 2, né? Aí aqui fica a fórmula, né? Você fazendo isso dá 210. Então esse cara aqui, ele é exatamente 210. O que a gente escreveu aí está certo ou está errado, hein, pessoal? Está errado, né? Eu não deveria ter colocado essa, mas que vocês não viram PA ainda, mas eu acho que boa parte já viu, né? Que a soma dos N primeiros termos de uma PA é 20. Tinha que fazer essa configuraçãozinha aí para fazer. Vamos ver a 12, né? Vamos ver a 12. Beber, cadê minha água? Tá aqui. Vamos ver a 12, né? (12 e 13). Ó, 12. Essa foi errada. O gabarito vocês estão acompanhando, acho que está tudo certinho, né? Tá. 12. Em uma família, cada irmã tem o mesmo número de irmãos. Cada irmã tem o mesmo número de irmãos e cada irmão tem o dobro de irmãs do que o número de irmãos. Essa questão, veja bem, essa questão eu peguei numa lista, né, de exercícios e assim, eu fui olhar, parei, pensei, eu acho que ela está incompleta, eu acho que deveria estar faltando uma coisa aqui, é assim, ó, vocês vão ver por quê. Em uma família, cada irmã tem o mesmo número de irmãos e de irmãs, ou seja, uma mulher, ela tem, tipo assim, 5 irmãos e o que? Diga aí para mim, pessoal. 5 irmãos, certo? Quando é do sexo feminino, certo? O número de irmãos é igual ao número de quê? De irmãs. Mas se é um homem, aí o que é que acontece, pessoal? Se é um homem, né? E cada irmão, se é um homem, tem o dobro de irmãs do que o número de quê? De irmãos. Se ele tiver 2 irmãos, ele tem quantas irmãs, pessoal? 4. Se ele tiver 3 irmãos, ele tem quantas irmãs, hein? 6. Né? O número de filhos possíveis, mulheres e homens, respectivamente, nessa família, são 4 e 3. Aquela vantagem, né? Quando a prova tem que ser certo ou errado. O que? O cara dá uma resposta a você. Se ele dá uma resposta, você pode o quê? Diga aí para mim, pessoal. Testar. Vamos ver. Se você tem mulheres, quantas mulheres nós temos aqui, pessoal? 4. Quantos homens nós temos, pessoal? 3. Se você pega uma mulher, qualquer uma delas, você pega uma mulher, quantas irmãs ela tem? Se você pega uma dessas mulheres, quantas irmãs ela tem? 3. Porque são 4 com quem, pessoal?
com ela. E ela tem 3 o quê, hein? Irmãos. Tá certo ou tá errado o que está dito ali, pessoal? Tá certo. Essa quantidade aqui é o que, pessoal? É igual. Agora, se você pega um homem tem quantas irmãs? Você pegou um homem tem quantas irmãs? 4 irmãs. E tem quantos irmãos? Diga aí para mim, pessoal. 2, porque são 3 com ele, né? 2 irmãos. Realmente, o número de irmãs é o que, pessoal? É o dobro, né? Tá certo? O número de irmãs é o dobro do número de irmãos. Então, em uma família, cada irmã tem o mesmo número de irmãos, masculino e feminino. E cada irmão tem o dobro de irmãs do que o número de irmãos. Realmente, tem um dobro de irmãs em relação a irmãos. Então, o número de filhos possíveis, mulheres e homens, respectivamente, nessa família, são 4 e 3. Realmente está o que, pessoal? Está correto. O difícil era só você entender, mas eu acho que está mal formulada. Acho que está mal formulada. Apesar de eu ter copiado ipsilítere, eu acho que aqui deveria se explicar melhor. Que o número de irmãos é igual ao número de irmãs para alguém do sexo feminino. E para alguém do sexo masculino, o número de irmãs é o que, pessoal? É o dobro. Então, 4 e 3 seria correto, né? Então, 12 está correto. Essa seria uma questão chata de fazer. Vou colocar aqui, ó, 12, né? Essa seria uma questão chata de fazer se você tivesse que fazer algebricamente. Fosse uma prova aí para você determinar esses valores, seria muito chato, né? De você fazer. 12 é certo, né? Eu botei errado aqui, mas eu que estou errado, ela está certo. 13, ó, pessoal, 13 é aquela questão, quem já foi meu aluno de raciocínio lógico, né? Conhece demais essa questão. Qual é? É o seguinte, um jantar reúne, olha aqui, pessoal, um jantar reúne 13 pessoas de uma mesma família. Referente às pessoas reunidas, é verdade que pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo mês. Tá certo ou tá errado, amor? Tem nem ideia, né? Me diga uma coisa, se eu pegasse aqui 12 pessoas nessa sala, nunca vi essas pessoas, estou vendo hoje. Se eu pegar 12 pessoas dessa sala aqui, tá certo? Eu posso dizer necessariamente que em cada mês do ano nasceu uma pessoa? Não. Pode ter nascido tudinho no mesmo mês, não é verdade? Mas também pode ter nascido um em cada mês. Eu não posso o quê? Garantir. Mas se eu botar 13, o que é que acontece? Se você botar 13, pelo menos 2 vão fazer aniversário no mesmo mês. Sabe por quê? Porque se você imaginar que nenhuma faça, você consegue fazer isso com quantas pessoas? Com 12, porque você tem quantos meses? 12 meses. Quando chegar a 13ª, tem saída ou não? Tem não. Tem que ter pelo menos alguém que o quê? Que repita. Pode repetir as 13, não pode? Mas pelo menos 2 repete. Você concorda comigo? Você precisa conhecer as pessoas? Não. Você precisa saber qual é o mês que isso vai acontecer? Não. Mas por que é que você pode garantir? Porque você tem 12 lugares, são os meses, para colocar quantos objetos? 13. Vai ter ou não vai ter obrigatoriamente um lugar com pelo menos 2 objetos? Não estou dizendo que só vai ter 2 no lugar, não pode ter tudo no mesmo canto, mas pelo menos 2 tem. Chegam 16 pessoas para se hospedarem numa pousada. Só tem 15 apartamentos. E as 16 pessoas foram acomodadas. O que é que você pode me dizer? Ah, professor, eu posso lhe dizer que num apartamento o cara botou 2 pessoas. Não. Ele pode ter botado as 16. Pode ter botado as 16. O que é que você pode garantir? Em que pelo menos em um deles vai ter no mínimo 2 pessoas. Pode ter 2, mas também pode ter o quê, hein, pessoal? Mais de 2, pode botar tudo em um canto só. Mas pelo menos 2 tem, não tem? Então aí, ó, um jantar reúne 13 pessoas de uma família. Referente às pessoas reunidas, é verdade que pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo mês. Certo ou errado, pessoal? Certo. E se eu trocasse aqui, ó, que exatamente 2 fazem aniversário no mesmo mês, poderia garantir isso ou não? Não, porque poderiam as 13 fazer no mesmo mês.
Tá certo? Garantir duas, exatamente duas você não pode, mas pelo menos duas você pode garantir. Pode ser que o mês de fevereiro tenha duas, mas pode ter mais, três, mas pelo menos duas tem. Agora veja, eu não digo quais são as pessoas, nem digo qual é o mês, mas posso ou não posso garantir isso, pessoal? Posso. Então a resposta correta é o que é C. Dica para você: mais objetos, menos posições. O que é que você pode garantir? Que pelo menos uma das posições vai ter no mínimo o quê? 2 objetos. Bote 10 camisas em 9 gavetas. O que é que vai acontecer? Ah, professor, tem uma gaveta que vai ter exatamente 2 camisas. Não, senhor. Você pode estar tudo em uma gaveta, né? Você pode garantir o quê? Diga aí para mim, pessoal. Que em uma das gavetas tem o quê, hein? Pelo menos 2. Pode inclusive ter o quê, hein? Todas, mas pelo menos 2 tem. Princípio das gavetas, o nome dessa brincadeira. Certo ou errado isso aí, hein, pessoal? Certo. 14, que era aquela que eu fiz. Lembra do carro que eu fiz, que deu 45 km por hora? Era pra gente chegar nessa de número 14. Vamos fazê-la aqui? Vamos lá. 14 e 15. Vamos fazer a 14 primeiro. Uns problemas legais, né, pra gente pensar. 14, ele diz assim: um número inteiro positivo, certo? Um número inteiro positivo, deixa eu botar ele aqui inteiro, nessa página aqui, pronto. Um número inteiro positivo de 3 algarismos distintos termina em 7. Como é meu número? Como é meu número? 14 termina em 7. Como é ele? Diga aqui pra mim, pessoal. X, Y e 7. Tranquilo? Mas eu já sei que essa brincadeira é o quê? Diga aqui para mim, como é essa brincadeira? 100x mais 10y mais 7. Vamos para frente. Se esse último algarismo 7 for colocado antes dos outros dois, vira quem? 7xy. Certo? Se você escrever o 7 dentro dos números, o novo número, assim formado, excede de 21 o dobro do original. Quer dizer, esse cara, tá certo, é igual ao dobro do original. Quem é o original, hein? XY7. Excede esse cara em quem? Em 21. Então, esse número excede o dobro desse cara em quem, pessoal? Em 21, ó. O novo número assim formado excede em 21 o dobro do número original. Se ele excede é porque ele é o quê? Diga aí para mim, pessoal. Maior. Se ele excede é porque ele é maior. Então, para deixar igual, eu tenho que fazer o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Tirar 21. Eu tenho que tirar 21 aqui. Porque ele está excedendo. Se ele está excedendo é porque ele é o quê? Diga aí para mim, ele é maior. Tranquilo? Dá para perceber isso? Se ele excede, ele é maior. Então eu vou tirar dele. Como é que fica isso aqui? Ó, como é que você pode escrever isso? Diga aqui para mim, pessoal. 700 mais o quê, pessoal? Diga aqui para mim. Mais 10x mais quem? Mais y. Dezena unidade. Menos 21 é igual o dobro disso. Quem é isso aqui? Vamos ver. Quem é isso aqui, pessoal? 100x, diz, mais 10y, mais 7. Vamos organizar essa bagunça? Ó, 700 menos 21. 679. Mais 10x mais y é igual a 2 vezes isso. Quanto é 2 vezes isso? 200x mais 20y mais 14. Tá? Mais 14. Então dobra. Vou deixar tudo que tem número para lá. 679 menos 14 é igual. Me ajuda aqui, me dá uma ajuda aqui. Quanto é, pessoal? Quanto é? 200x
X menos 10x é quanto? 190x. Mais, quanto é 20 menos y? Quanto é, hein? 19. Alguém faça essa continha aqui para mim? 665 é igual a 190x mais 19y. Eu acho, e vocês vão testar aí, que eu acho que dá para dividir isso por 19. Isso aqui por 19, ó, fica 10x mais, isso aqui por 19 dá quanto, pessoal? Y, divida aí para mim. Quanto? 35. 35. Só que me responda, dividir por quanto aqui? Só que me responda isso aqui. O que é isso aqui, ó? 10x mais y. Isso aqui é a dezena. Isso aqui é o quê? A unidade. Quanto é a unidade aqui? 5. Quanto é a dezena, pessoal? 3. Então daqui eu tiro o quê? X é 3 para virar quanto? Diga aí para mim. 30. E y é igual a quanto? A 5. Então x é 3, o y é 5. O que é que ele diz lá? O que é que ele diz lá? O número inicial tem por soma de seus algarismos o número 9. Qual era o número inicial? O número inicial era 3, 5, 7. Né? Era x, y, 7. Isso aqui a soma é 15. Eu estou dizendo que a soma é quanto aí, pessoal? É 9. Por isso que nessa 14 é o que aqui? Nessa 14 é errado. Né? Mas aí vocês já sabem, né? Ó, dezena e unidade. Né? Dezena e unidade. Professor, eu fiz uma trocando ali o x, y mais 7, teria que dar 9, né? Então x e y seria ou 1 e 1, ou 2 e 1. Ou 2 e 0, ou 1 e 1 para dar os 9. Você saiu testando, né? Não, não é testando, porque o x e y para dar 9 teria que ser ou 1 e 1, ou 2 e 0. Sim, entendi. Você partiu da resposta, entendi. Entendi. Porque aí fica assim, fica mais fácil, eu acho. É. Só número. Ela testou aí os valores, né? Ela partiu, podia fazer, né? Partiu que a soma era 9 e vê que não consegue chegar, né? Vamos fazer a 15? Vamos lá? Pra gente dar uma cerrada aqui, né? Máximo divisor comum, mínimo, né? Percentagem, juro sobre juro, né? Problemas numéricos, né? Essa do sistema de numeração, essas são questões típicas, né? dessas provas aí. Vamos nessa? Essa eu acho legal demais. Ó, veja bem aqui. 3 pessoas, posso? Cadê meu apagador? Tá aqui. Fazer aqui no canto, tá bom? Fazer ali naquele canto lá. Né? Ele diz o seguinte, 14, né? 14. 15, né? 15, Augusto. Olha, 3 jovens, André, Beto e Carlos, com peso inferior a 100 kg, desejam medir os seus pesos. Porém, a balança utilizada está com defeito e só está indicando valores superiores a 100 kg. Eles têm menos de 100. Então, os jovens sobem na balança em duplas e encontram os seguintes valores. André com Beto, 128. André e Carlos, 137. Beto e Carlos, 121. A diferença entre o maior e o menor peso é igual em quilogramas a 10 quilogramas. Ó, você faz aqui o seguinte. Subiu André e Beto. Deu quanto, pessoal? Ó, subiu André e Beto. Deu quanto aqui, pessoal? 128. Tá joia? Subiu quem? André e Carlos, tá joia? Deu quanto aqui? 137. E subiu quem? Subiu Beto e Carlos. E deu quanto, Augusto, aqui? Deu 121. O que é que acontece? Um macetezinho aqui, ó. O que é que acontece? Em cada situação está faltando um. Né?
Cada situação tá faltando um. O que é que acontece? Se você somar os três, aqui, ó, o que é que acontece? O A aparece quantas vezes? 2. O B, 2. E o C quantas? 2. Então fica 2A mais 2B mais 2C igual. Somando isso aqui, 16 a 1, 3, 6, 8, 386, eu acho. Deixa eu conferir aqui, dá 300, aqui dá 5, 7, 8, 15, 16. Só que dá para dividir por quanto aqui, pessoal? Por 2. Quanto é a soma dos pesos dos três? Quanto é aqui? 193. Então, os três pesam 193. Pronto. Isso faz com que você facilmente ache o peso de A, de B e de C. Por exemplo, quem é que está faltando nessa pesagem? C. Mas quanto é A mais B? Quanto é A mais B? 128. Ó, isso aqui é 128. Ó. Só que a soma dos três é quanto? 193. Então, se isso aqui for 128, quanto é que falta para 193? Só subtrair. 193 menos 28 dá quanto? 65. Aqui está faltando quem? B. Mas quanto é A mais C? Quanto é isso aqui, ó? A mais C, quanto é, hein? 137. Para 196, está faltando quanto? Você pega 193, tira 137. 56? 56. E aqui, ó, dá 121, ó. B mais C dá 121. Para 193, está faltando quanto? Que é o A, né? Está faltando 72. Então aqui são os três pesos, né? A, B e C. Qual é a diferença do maior para o menor? Quanto é a diferença aqui do maior para o menor? Quanto é essa diferença aqui? É 16. Ele está dizendo que a diferença do maior para o menor é quanto, pessoal? É 10. Certo ou errado aí, hein? Errado, né? Certo ou errado? Aí é errado, né? Então tá aí. Isso na prática, como é que o cara poderia fazer? Subir os três na balança, aí desce você. A diferença que desce era o peso dele. Sobe de novo. Agora desço eu. A diferença que dá sou eu. Subo eu, desço o outro. A diferença que dá é o outro. Beleza?